Gravação? Gravando. Tá? Pessoal, então, bom dia a todos, né? Vamos começar aí com um pouquinho de atraso. A aula de hoje, pessoal, é sobre o modelo de Ising, né? Ising model. Just let me tell something about. In statistical mechanics, I believe that in other areas in science, when we want to explain something, when we want to reproduce something, typically, commonly, we propose some simple approach, some simple model in order to reproduce the phenomena you want. Typically, is this what happens in physics? In other words, if you want to reproduce the ferromagnetism, typically we have a simple model, the simplest model that explains the ferromagnetism. The simplest model that reproduces the ferromagnetism in low temperatures is the Ising model. Okay, the Ising model is the most important model for reproducing the ferromagnetism. It is something like that, the harmonic oscillator, the quantum harmonic oscillator in quantum mechanics, for example. Okay, it is very important. Just to tell something very short comment about the Ising model. The Ising model was a model proposed by Ising, Ernest Ising, if I'm not wrong, in his PhD. But he considered the one-dimensional approach version for explaining the ferromagnetism. But the Ising model in one dimension is not exactly, it is exactly solvable, but it does not reproduce the ferromagnetism. The ferromagnetism, it is present only for dimensions beyond 2. And however, he didn't realize it. He didn't realize it. But after some time, Lars Onsager found present an exact solution in the absence of magnetic field for the Ising model. And he found the exact solution for the spontaneous magnetization and other quantities. And in 2 dimensions, in fact, it presents a ferromagnetism phase at low temperatures and a ferromagnetic paramagnetic phase transition. And the critical exponent can be exactly found. This is an exception in the statistical physics. In the statistical physics, it's an exception to have a model that present phase transition and at the same time it is exactly solvable. Another point. This is a first reason for the importance of the Ising model in the statistical mechanics of phase transition. Second, several more complicated and more complex systems present the same critical exponents to the Ising model.
this is closely related what we have discussed with you some time ago about the concept of universality. This is universality. Distinct systems present the same set of critical exponents. A third importance about the Ising model is distinct systems can be mapped, can be described as a modification of the Ising model. The Ising model predicts, for example, the most common application of the Ising model. If you want to describe a gas, let's say gas, we can describe, for example, a liquid gas transition, but beyond the van der Waals gas. This system can be mapped on an Ising model, okay? In which, instead of an interaction among spins, we have an interaction among the molecules. And the magnetic field plays the role of the chemical potential. Pessoal, William, você pode só suspender a gravação? Me deem só um segundinho, eu vou ver se é o meu computador. Okay, as we have continued, let's continue the description. So, after these preliminaries about the importance of the Ising model, I will introduce it for you. And I will treat it by means of distinct mean fields approximations. Okay? Okay, let's start. Let's suppose Alexi contain any spins, and with this magnetic dipole moment. We have this magnetic dipole moment, and it presents this strength, okay, and degenerates until here, okay, people? Until here, okay? Let's suppose a collection of any spins, any magnetic moments, okay, with this strength, and we have this degeneration. What we see experimentally, okay, and I am focusing in this case, okay, in this case that presents a ferromagnetic phase. If we plot the spontaneous magnetization versus the temperature, or equivalently, the ratio between the temperature and the critical temperature, we have a curve something like that, okay? We see that, just to remind you, that the spontaneous magnetization is the magnetization at zero magnetic field, okay? I will consider this class of systems that present this magnetic vector with this strength and this degeneration, okay? And this system presents this following behavior about the spontaneous magnetization versus the temperature. If we plot this for distinctive values of J, experimentally, what we see is
the best value of J that fits this curve is J equals to half. What does it mean? What does it mean? This is highlights us that the magnetic moment that explains the ferromagnetism, or it is associated with the ferromagnetism, is the component of the spin of a system. Okay, this is to say to you this. Okay, in other words, the ferromagnetism is associated not with the orbital angular vector, but it is associated with the spin, with the spins. Another way to understand it is if we consider the dipole-dipole interactions. The dipole-dipole interaction are not able to reproduce an ordering system at the room temperature. But experimentally, what we see for several metals, for several materials, is the presence of a ferromagnetism phase even at the room temperature. This is a second explanation to give you that the ferromagnetism is not associated with dipole interactions, but instead it is associated with a distinct kind of interaction, and this interaction is closely dependent on the spin of the system, the spin of the metal. Okay? Until here, okay? Okay. Now, I will explain this in a bit more detail. Okay? So the first lesson is the interaction, the ferromagnetism, the interaction, the more fundamental interaction that explains, that is responsible for the ferromagnetism is not a dipole-dipole interaction, because this interaction is very weak even at the room temperature. Even at low temperatures, the dipole-dipole interaction is weak, is strongly weak. And since we have a ferromagnetism phase even at the room temperature, the interaction, the fundamental interaction that explains the ferromagnetism, it should not be the dipole-dipole interaction. Actually, this interaction is named exchange interaction. Em português, é uma interação de troca, tá? É uma interação de troca. A origem do ferromagnetismo, ela pode ser entendida como interação que é chamada de troca. E ela tem a ver, tá, com duas interações. A interação coulombiana, mas ela decorre do fato da natureza fermiônica. Por exemplo, se eu pensar nos elétrons, né? Se eu pensar num átomo, tá? Num átomo com seus elétrons, a interação coulombiana mais a natureza fermiônica, ela é capaz de explicar o ferromagnetismo. Tá? Então, eu vou falar em português essa parte e depois eu passo para o inglês. Em outras palavras,
se nós pensarmos no elétron, tá? Eu estou falando do elétron, porque o elétron tem spin meio, e conforme eu discuti com vocês anteriormente, o que se verifica é que, experimentalmente, é que o que melhor descreve o ferromagnetismo é a componente spin, de spin, tá? O spin meio, tudo bem? Então, vamos considerar dois elétrons, já. Uma interação fundamental entre dois elétrons. Elétrons são férmions, né, de spin meio, e a função de onda resultante, ela tem que ser antissimétrica, né? É claro que a função de onda, ela tem uma componente. É possível nós separarmos numa componente espacial e uma componente de spin. Tá? Como a função de onda resultante é antissimétrica, eu tenho duas possibilidades. Ou a componente espacial é simétrica e a de spin é antissimétrica, ou o contrário. A espacial é antissimétrica e a de spin é simétrica. Tudo bem? O que acontece é que há uma diferença de energia de interação entre os elétrons nessas duas configurações. Tá? Há uma diferença de energia entre esses elétrons quando ele está nessa configuração ou nessa. Tá? E o que nós podemos mostrar é que justamente a diferença de energia entre esses casos, ela depende de um termo que é chamado de termo de troca. Tá? E por que isso é o que explica o ferromagnetismo? Né? Porque se nós pensamos essa interação de troca, né, o que nós podemos mostrar, nós podemos entender esse termo de troca em termos de uma outra descrição, e é um pouco isso que eu vou falar para vocês. Então, o que nós... então, só para deixar mais claro, tá? Aqui, dada a interação entre dois elétrons, né, dada a interação entre dois elétrons, existem dois estados possíveis para esse sistema, nesse ou nesse. Tanto que nesse estado ou nesse estado, a função de onda resultante é antissimétrica, como deveria ser. A diferença de energia entre esses dois estados, ela depende somente de um termo que é chamado de troca. Tá? Então, é um pouco essa a origem do ferromagnetismo. Tá? Em outras palavras, nesse caso aqui, tá? Se os elétrons têm spins, se o termo de spin ele é antissimétrico, os elétrons podem estar mais próximos entre si. Ao contrário, se esse termo de spin ele é simétrico, os elétrons têm que estar um pouco mais afastados. Então, se eles estão mais próximos ou se eles estão mais afastados, tem uma diferença de energia aí que pode ser calculada por meio da interação columbiana. Tá? Essa diferença de energia entre eles, ela tem um termo desse tipo aqui. Só que nessa configuração, esse termo é diferente desse termo. Então, vocês percebam que tem a diferença de energia está diretamente associada com a interação columbiana entre eles, mas não é somente isso. Né? Essa diferença de energia entre eles decorre do spin deles também, da orientação de seus spins. Tá? E é justamente esse acoplamento que é responsável pelo ferromagnetismo. Tá? Então, agora eu vou fazer uma pequena argumentação matemática para vocês, tá?
para justificar isso. E aí, nessa argumentação matemática ficará mais claro por que a gente chama de termo de troca, tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Beleza, professor. Vocês podem acompanhar nas minhas notas de aula, tá bom? E eu vou começar. Now, as I told you before, the wave function, I will consider of the interaction only two electrons for simplicity in order to explain. Okay, and the resulting wave function is antisymmetric. Okay, so we have, as I told you before, two possibilities. This or this. Okay. In this case, okay, in this case, the symmetric, antisymmetric spatial component of the wave function is this. Do you agree with me? Okay. The symmetric is the plus. The antisymmetric is this. Okay? Okay. Okay. Now let's discuss the spin, the resulting spin, the symmetric or the antisymmetric. The antisymmetric, the antisymmetric component is named usually the singlet term, and it has a resulting zero spin, and is something like that. Okay? The symmetric spin result is associated with a total spin equals to 1, and this is the triplet part, and we have three possibilities. Okay, this is the triplet term, the triplet, and this is the singlet. Okay, people, until here? Okay, this is the symmetric spin when we have, and this is the antisymmetric part. Okay, now I will present. I am going to show you that when we have this case symmetric and symmetric, or antisymmetric symmetric, there is a difference of energy between these two possibilities, and this difference solely depends on the exchange term. Okay, and this is we see that this exchange term cannot be explained from the classical physics. Okay, it's a pure quantum result, and this is the origin of the ferromagnetism. Okay. Okay. I am going to perform a perturbative treatment. I am going to present you, to introduce you a perturbative treatment
in order to calculate this difference of energy. In other words, let psi1 and psi2, the state of the system, in the former possibility and the latter possibility. A difference of energy between these two states can be calculated from this term. Okay? This is a measure of the difference of the energy difference when the system is in this state or in this state. We see that this state is antisymmetric. This state is also antisymmetric. But this state present, just let me see, the symmetric spatial component, and this the symmetric spin component, or vice versa. Okay? Okay, people, until here. So I am going to show, I will calculate this difference, and I am going to show that it solely depends on the exchange term. Okay? This will tell us that when the electron is in this configuration or in this configuration, there is a difference of energy. But we see that há uma interação entre eles aqui. Não é somente uma interação coulombiana. É claro que eles sentem, há uma interação coulombiana devido à diferença, à separação. Mas também há uma interação por meio de sua natureza fermiônica, tá? De tal forma que, num caso, eles podem estar um pouco mais próximos e no outro mais. Em outras palavras, o princípio da exclusão de Pauli vai atuar aqui, tá? Essa diferença, ela é relevante, essa diferença de energia entre eles, ela é importante numa separação pequena, né? Em outras palavras, numa região pequena, em que o princípio da exclusão de Pauli, né, a natureza fermiônica, é importante. É claro que se eles estiverem muito afastados, eles praticamente não enxergam mais um outro e se comportam como uma partículas não interagentes, duas partículas não interagentes. Vocês estão me entendendo? Tem uma nuvem, tem uma certa região em que a natureza fermiônica é importante. E essa diferença será importante. Mas é uma separação muito curta. E é por isso que nós podemos entender isso como uma interação de curto alcance. Uma interação de curto alcance. Tudo bem até aqui? Hein, pessoal? Professor. Oi. Esse problema com eles estarem muito perto tem a ver com o princípio da incerteza? Que daí você não consegue dizer exatamente onde cada elétron está? Sim, né? Sim. Mas bom, a natureza fermiônica, bosônica, né? Seja a natureza fermiônica ou bosônica, é uma consequência do... Quer dizer, está diretamente relacionada com o princípio da incerteza. Sim, mas aqui eu vou falar disso de outra forma, mas é claro que tem o princípio da incerteza está atuando, sem dúvida. Falando, por exemplo, são dois férmions, eles estão muito próximos, eu não sei dizer exatamente se eles estão em posições diferentes ou não, se a separação deles é muito pequena. Não, mas aí a gente, lembram que no caso de bósons e férmions, nós nunca podemos dizer qual elétron está em A ou está em B, mas nós podemos dizer apenas quantos estão em A ou em B. Em outras palavras, a natureza fermiônica dele, a função de onda antissimétrica, ela já leva em conta essa questão.
de que permutações levam ao mesmo estado, só que no caso é uma permutação antissimétrica. Beleza, obrigada. Tá bom? Então, o que eu farei agora, aí eu calculate this, and aí eu calculate this, okay? But we see that there is a small separation, a small region in which this quantum effect, this purely quantum effect is relevant. And this is the origin of the ferromagnetism, okay? I will calculate this term, and I will calculate this after this. From now on, it's just some a typical perturbative calculation from the quantum mechanics course. In other words, this term, I can calculate it in this way. From here, from this, the first row to the second, I just introduce you the normalization property, ok? Ou como eu aprendi a resolução de unidade. Lembram disso, pessoal, do curso de mecânica quântica? Sim. Ok? Ok. Okay, I will consider the psi1. Okay. I will call this as A plus B plus C plus D, where A is... Okay, before this, I will explain this. Okay. I will refer this vector, this state, in this way, okay? Okay, this is the symmetric part, and 2 is the antisymmetric part, okay? So I will introduce this in this, and when we apply this product, we see that it presents 4 terms. 4 terms, ok? Until here, ok? Até aqui, ok, pessoal? Eu vou pensar nesse estado 1 como dessa forma. Ele tem esse termo, que é o direto, e esse termo aqui que leva em conta a permutação. Tá? Quando eu coloco aqui, quando eu substituo isso aqui e aqui, eu terei 4 termos, né? 4 termos. Ok? This is A plus B plus C plus D. And the A and the B are direct terms, just in this way. And C and D C
Pessoal, naquela primeira parte, é só um cálculo mesmo. Eu não sei se vocês querem que eu faça. Lembram? Isso daqui é a definição de vetor de onda, né? Quando eu insiro aqui, né? K1, K12 mais K22 mais K12, K21, eu tenho dois termos aqui, né? Eu tenho dois termos, tá? Quando eu faço o produto desses dois, eu surjo 4 termos. Vocês veem o seguinte, que 2 deles são dessa forma. E 2 deles têm essa forma aqui. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Ou não está claro, eu mudo a forma de apresentar para vocês. Hein, pessoal? Vocês conseguem visualizar isso? Professor, para mim não ficou tão claro. Você poderia fazer um termo? Só para eu ter certeza se eu entendi. Tá. Tá bom. Vamos lá. Peraí. Peraí, deixa eu... E aqui estão 2, né? Que eu esqueci em algum lugar. Até aqui tudo bem? Quem falou que não... Eu só apliquei, né? Tá? Quem que seria? Vamos lá. Esse termo aqui, né? O que seria esse primeiro termo aqui? Ele seria assim. E esse daqui... Concorda? Concorda quem perguntou? Esse produto aqui é isso. Uhum. Que multiplica... Agora, o complexo conjugado disso, né? Que é esse daqui. Concorda comigo? Agora deu para entender essa primeira parte que eu não tinha entendido. Agora, o produto tem 4 termos. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tudo bem? Uhum. Hein, pessoal? Só para finalizar, quando eu fizer isso, essa função simétrica, quando ela for antissimétrica, vocês concordam que vai entrar o sinal de menos aqui e vai entrar o sinal de menos aqui. Concordam? Hein, meus queridos? Sim. Ou seja, esse sinal de menos aqui e esse sinal de menos aqui. Concordam? Sim. Ou seja,
esse termo é positivo, esse termo é positivo, mas esses de troca, esses termos diagonais aqui serão negativos. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, tá claro isso, pessoal? Hein, pessoal? Tá? Porque daí eu já vou colocar o resultado final. Tá? Tá? Se eu chamar de A esse termo aqui, pessoal, aqui nas minhas notas de aula tem um typozinho, tá? Não é R1, R2, é R12, né? Porque a distância entre eles, tá? B, se eu chamar esses 4 termos dessa forma aqui, e o D finalmente, deixa eu trocar aqui. Se nós definirmos esses 4 termos, nós temos que esse termo aqui, o termo de função, que tem a função de uma parte simétrica, né? A parte espacial da minha função de onda simétrica, ele é A mais B mais C mais D. Por outro lado, o termo que tem a minha parte espacial antissimétrica, ele é A mais B menos C menos D. Concordam comigo? Sim, professor. Tá? Ou seja, que importante lição nós tiramos disso? Que a diferença em esse termo aqui é o termo do quê? Esse termo é o termo do singleto, né? É o termo em que a parte de spin é antissimétrica. E esse termo é o termo do tripleto, né? Em que a parte do spin é simétrica. Concordam comigo? Hein, pessoal? Sim. Ou seja, essa diferença entre esses dois estados, ela só depende desses termos aqui. Esses termos cruzados aqui, que são os termos de troca. Tá? Essa diferença de energia só depende desses dois termos. Ou seja, a diferença ela é 2C mais D. Que só depende do termo de troca. Então, é por essa razão que, para explicar o ferromagnetismo, a interação que explica o ferromagnetismo ela não pode ser entendida por meio de argumentos clássicos.
tá? Ela tem a ver com a diferença de interação, a interação columbiana, mas ela é consequência do princípio da exclusão de Pauli, em que surge uma diferença de energia aqui quando os elétrons, né, estão alinhados ou não. Tá bom? Então, agora, o que a gente pode mostrar é que essa interação de troca aqui, ela pode ser entendida, tá? Por meio de uma newtoniana desse tipo aqui. Tá? Ela pode ser entendida por uma newtoniana desse tipo, tá? Onde essa newtoniana calculada no estado do singleto ou no estado do tripleto, essa diferença de energia, como eu calculei no caso anterior, tem a mesma forma, tá? Isso ilustra que isso que eu expliquei até então pode ser explicado, descrito, melhor dizendo, por uma newtoniana desse tipo aqui a interação entre os dois spins, tá? A interação entre os dois spins, tá? E que essa newtoniana aqui, calculada no estado do singleto, menos essa interação aqui, calculada no tripleto, ela tem a mesma forma, uma diferença, tem a mesma aparência do que eu fiz anteriormente. Tá? E é um pouco isso que eu vou fazer agora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo. Tá? Tá. From now on, there are several simple calculations, but the summation of calculations are cumbersome, are a bit tricky. Okay. Now, this product I can calculate under this way. Where okay, this interaction between the spins can be decomposed under this way. And this spin, the spin can be written down in terms of the Pauli matrices, okay? Okay, until here? Hein, pessoal? Hein, Ok. pessoal? Alguma dúvida até aqui? Em outras palavras, eu mostrei para vocês que o que depende, a diferença entre o estado do tripleto e do singleto depende somente do termo de troca. Agora, então, eu vou mostrar que uma newtoniana desse tipo, onde aqui eu tenho a interação entre os spins, essa diferença tem uma forma parecida. Então, agora eu farei os cálculos explícitos, tá bom? Eu peguei esse spin, calculei esse produto, onde os spins são escritos em termos das matrizes de Pauli. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, beleza. Tudo bem? Tá.
Agora, vamos lá, pessoal. Agora, lembram das matrizes de Pauli? Eu vou fazer bem rapidinho, tá? Eu vou fazer bem rapidinho mesmo, tá? As matrizes de Pauli são essas daqui. Tá? Todas as matrizes são hermitianas e elas têm autovalores mais ou menos 1. Tá? Agora, quem são os autovetores? Né? Quem são os autovetores? Os autovetores dessa matriz aqui é esse daqui. Eu vou fazer bem rápido, tá? Eu vou começar pela Z, tá bom? Tá? Esse da Z, né? Quem que seria o mais aqui? Seria algo desse tipo, né? Tá? Agora, quem são os autovetores da matriz de Pauli X e da matriz de Pauli Y? Eles podem ser escritos em termos desses daqui, tá? Tudo bem, pessoal? Hein, pessoal? Tudo Tá? certo, Então, professor. vamos... Oi. Tudo certo. Tá? Então, só recapitular que quando fica com muita conta, a coisa fica mais se abstrai. Mais uma vez, eu vou calcular aquele produto spin 1, spin 2 no tripleto e no singleto. Só que, para isso, eu preciso achar cada uma das componentes. Tudo bem? Tá? Quem que é o singleto, quem que é o tripleto? Né? Quem que é o singleto e quem que é o tripleto? Tá? O singleto é esse daqui. E o tripleto é esse daqui. Tudo bem? Só que esses estados aqui, agora eu posso calcular nas matrizes SI, S1X, S2X, S1Y, S2Y, S1Z, S2Z. Tá? Porque eu já sei cada uma delas que estão aqui. Estão me acompanhando, pessoal? Sim, professor. Tá? Então, eu calculo cada uma das componentes. Tá? Eu tenho os autovetores, é só calcular. Quando eu faço isso, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, tá? É uma parte que dá um trabalhinho, porque tem que fazer um monte de conta, mas é straightforward. Quando eu calculo esse termo aqui, no tripleto dá isso. No singleto, perdão. Quando eu calculo no tripleto, dá isso daqui.
Ou seja, essa diferença só de quanto que vale... Ah, não, aqui está errado. Aqui é uma continha. Essa diferença dá o quê? Isso daqui. Então, assim, essa diferença de energia, ela lembra um pouco aquilo que, do caso da interação coulombiana. Tá? Então, nós podemos identificar, a mensagem nós podemos identificar aquele cálculo perturbativo que está relacionado com o termo de troca e a interação coulombiana por meio de uma hamiltoniana de produto entre os spins dos dois elétrons, e essa diferença entre esses estados só depende dessa constante. Aqui, tá? Se o tio for positivo ou negativo, eu favoreço, deixa eu olhar aqui, se o tio for positivo, eu favoreço o ferromagnetismo. Se o tio for negativo, eu favoreço o antiferromagnetismo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hein, pessoal? Tudo sim, professor. Tá? Na verdade, eu fiz muito mais do que isso, né? Eu não apenas falei que o ferromagnetismo está associado com o termo de troca, né? E descrevi uma interação de spin, né? Para isso, como eu justifico a hamiltoniana que nós usaremos daqui por diante, né? Qual que é a hamiltoniana? A hamiltoniana é uma interação entre dois elétrons, é uma hamiltoniana desse tipo aqui. Né? Vamos pensar aqui o módulo. Tá? Eu já dei uma forma, eu já justifiquei para vocês uma forma de como é essa hamiltoniana. Tá? Agora, vamos considerar o caso mais simples, tá? O caso mais simples, em que isso daqui só depende da componente Z. Só depende da componente Z, tá? De tal forma que a minha hamiltoniana fica dessa forma aqui. Agora, do sistema, né? Concordam? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Pessoal, vocês estão aí, pessoal? Sim, professor, tudo certo. Querem respirar um ar? Querem respirar, digerir um pouquinho? Ai, pessoal, desculpem aqui, eu sem querer bati a perna. Querem digerir um pouquinho? Pode ser, sim, uma pausa para água, sei lá. 2 minutinhos, tá bom? 2 minutinhos mesmo, porque a aula já está no final, já também não vale a pena a gente parar muito, tá bom? 2 segundinhos. Ok, obrigada. William, você dá só uma paradinha aí, só uma pausa mesmo, é 2 minutos, tá? Só vou pegar uma água. Eu não vou... Pessoal, então, para finalizar, essa é a interação. O caso mais geral, eu tenho as 3 componentes do spin. É o modelo de Heisenberg, tá? Eu vou considerar daqui por diante o caso mais simples,
em que eu tenho apenas a componente Z. Nesse caso, o modelo se torna mais simples, aí eu nem preciso fazer um tratamento quântico, tá? E é o modelo de Ising, tá? Daqui por diante, eu vou chamar isso daqui de menos J, eu vou repassar aí o replace por J, tá? Eu vou considerar a interação apenas entre os vizinhos mais próximos, porque, lembrando daquela questão que a interação de troca, ela faz sentido naquela região, daquela nuvem, vamos por assim dizer, em que a estatística quântica é relevante. E isso é de curto alcance, é numa distância pequena. Tá bom? E aí, nesse caso, é simplesmente SZ igual a mais ou menos meio, e S2Z, SJZ, é mais ou menos meio. Tudo bem? Que tem a ver com a componente de spin lá atrás, que é mais meio menos meio da componente Z. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok. Hein, pessoal? Tá? Eu ainda só vou fazer uma notaçãozinha diferente. Eu vou chamar aqui de um J-til para justificar para vocês que esse 4 que vai aparecer aqui, eu vou incorporar nesse J e eu vou transformar isso dessa forma. Tá? E esse é o modelo de Ising. Tudo bem? Esse é o modelo de Ising. Estão me acompanhando, pessoal? Hein, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tudo bem. Então, agora, assim, então, o que eu fiz até aqui foi uma aula praticamente em português, eu apresentei a justificativa, tá, da interação que reproduz o ferromagnetismo, o modelo estatístico, a descrição para isso, e nós chegamos que a mais simples é essa daqui. Na presença de um campo magnético, é isso. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá? De agora em diante, eu vou tirar esse Z, tá? Eu vou tirar esse Z e a coisa fica assim. Então, o que eu vou fazer agora é um tratamento de campo médio, diferentes aproximações, partindo dessa hamiltoniana, tá bom? Dessa hamiltoniana. Até aqui, tudo bem, pessoal? Hein, meus queridos? Tudo bem. Tá? Então, vamos lá, tá? Então, a primeira aproximação é a chamada aproximação de Bragg-Williams. Deixa eu só ver. Williams. Aqui. Tá? Essa aproximação, pessoal, minhas canetas estão acabando. Então, vamos lá. Né? Então, dada essa hamiltoniana aqui, tá? O que eu farei daqui por diante? Daqui por diante, pessoal, I will perform the usual statistical mechanics. In other words, I will evaluate the ensemble averages starting from this Hamiltonian, okay? The first ensemble average is the mean energy, okay?
is the mean energy, which is this. The mean energy is the internal energy is this. Okay? So the internal energy is the mean energy, is the ensemble average of the Hamiltonian, and this is the ensemble average of this quantity. Okay? We see that this term, I can recognize it directly as the total magnetization. Do you agree? Because it is the summation of all spins, and it is the difference between plus spin minus negative spins. Okay, until here? Okay. The problem, the main difficulty relies in this equation, because it's an interaction, okay? The first approximation, the Bragg-Williams approximation, consists of neglecting correlations between nearest neighbor spin and replacing in this way. Okay, this is an approximation. Okay, in the disorder phase, this approximation is okay. The ferromagnetic phase, it's not good. But as I am going to show you next, it reproduces the results you want. It reproduces the ferromagnetic phase in low temperatures. Okay. When we do that, the mean energy becomes this. Okay, just let me understand you. Now, okay, I replace this, and this is the magnetization per spin. So this is M22. Okay? Okay, people, where the magnetization per spin is the total magnetization over the system size. Okay? Okay, people? Okay. 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 This term, we can express it, this product, n, the total system, times the dimensionality. Okay, this is not clear at a first moment, but it's this. If we have only interactions in one dimension, we have something like that. One spin interacts with the two nearest neighbors. So we have this. The total interaction is two times, okay, 2 times the system size. However, if we count 2 times per spin, I am counting repeated interactions. So I divided by 2. If we do the same in a square lattice, for example, we have something like that. If we count one side, each spin interacts with its 4 nearest neighbors. So if we multiply the 4 here for every side,
I will repeat interactions. So I needed to divide by 2 again. In order to avoid the repeated interaction, it suffices to consider 2 interactions. So it's the same to the dimensionality. Ok? Vou falar em português. Quando eu considero a interação, se eu, na rede unidimensional, por exemplo, um sítio interage com o seu vizinho da direita e da esquerda. E assim por diante. Se eu considerar todas essas interações, eu estarei repetindo interação, porque a interação 1, 2, 2, 3 e assim por diante, ela já foi contada uma vez também. Então, eu divido por 2. Aqui na rede quadrada, se eu considerar todas as interações toda vez, eu estarei repetindo. Então, também preciso dividir por 2. Isso tudo é equivalente a multiplicar pelo número total de partículas e pela dimensão. Tudo bem? Para quem não ficou claro ainda, faça a continha e vocês verão que a energia total, sem contar interações repetidas, ela equivale a multiplicar o número total pela dimensão da rede. No caso mais simples, rede unidimensional, rede quadrada e assim por diante. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Seria, na verdade, mais conveniente, ao invés de eu ter colocado a dimensionalidade, eu ter colocado aqui o número de coordenação, tá? Porque às vezes a rede é bidimensional, mas um sítio interage com mais vizinhos além da rede quadrada. Mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Então eu cheguei na expressão para energia média, tá? Lembrando, recalling that this is an approximate expression. Once again, the local magnetization is this average, which is the same to the number of plus spin, up spin, minus the number of down spins, divided by the total number of sides. Okay, until here? Okay, until here? Ok. But what we want? What we want? We want to evaluate the ensemble averages. The ensemble averages, although I have not talked it before, we are in the canonical ensemble. The canonical ensemble, in which the temperature is held fixed. So, we should evaluate the Gibbs free energy and minimize it. Okay? So, we should evaluate the Gibbs free energy. So, for instance, we also need to evaluate the entropy. The entropy, I can calculate under this way. Okay? Okay, people? Okay. So I will re-express the number of up spins and the number of the down spins in terms of the magnetization, because we have that n times m is n plus minus n down. On the other hand, we know that its summation is given by the total number of spins. Do you agree? So by solving the system of 2 variables and 2 equations, I can re-express these quantities in the denominator in terms of the magnetization. Okay? Just to tell you that we have this.
Ok? Ok, people? Certo. So I will calculate the mean energy, the entropy, and next, the Gibbs free energy. Okay? So now I will use Stirling approximation because we are focused on the regime of large systems. So I can use the Stirling approximation for rewriting the system entropy under this way. Okay, I will use this. Okay, this expression I will express in this way, and I will use the Stirling approximation. Okay, approximation. Okay, people. Ok. Okay. Okay. So after this, the entropy is given by this way. Ok? Pessoal, não tem segredo, é só calcular o fatorial, usar a aproximação de Stirling, tá? E os termos no logaritmo eu consegui dividir pelo n, tá bom? Não tem segredo. Note que tem um n aqui e aqui não. Então, eu posso dividir por n, tá? Que é a entropia por spin. Tudo bem? Então, com isso, eu calculo a energia média, eu calculei a energia média por spin, eu calculei a entropia por spin. Então, eu posso agora achar o funcional energia livre. Que é isso daqui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hein, pessoal? Tudo bem. Tudo certo, professor. Pessoal, aí eu vou parar por aqui, tá? Só vou fazer um último comentário, é que, assim, eu calculei, então, a energia média, a entropia, a energia média por spin, a entropia por spin. Né? E por que aqui não é a energia livre de Helmholtz, e sim eu chamei de Gibbs, tá? Aí é uma questão meio sutil de sistemas magnéticos, porque o sistema magnético, o H, ele já aparece, quando eu usei a hamiltoniana, quando eu usei aquela hamiltoniana, o H já estava lá. O H, ele funciona, ele assume o papel aqui da variável que eu uso na transformação de Legendre. Então, tem um H aqui implícito. Tá? Então, quando eu coloco dessa forma, nesse caso em particular do sistema magnético, eu já considerei o H, então é como se eu já tivesse feito a transformação de Legendre. Caso, é claro, eu minimize isso com relação a n, essa quantidade.
tá? Então, essa é uma sutileza. Como a hamiltoniana já tem o H, tá? Então, indiretamente, é como se eu já tivesse tomado a transformada de Legendre, tá? Com relação ao M. Então, é, de fato, a energia livre de Gibbs aqui. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Certo, professor, beleza. Então, agora, eu já estou um passo de achar a equação de estado. Porque eu tenho isso, tenho isso. É só eu minimizar com relação a M. Quando eu minimizo aquela expressão com relação a M, tá? Eu vou começar a próxima aula disso. Quando eu minimizo essa equação com relação a M, eu caio nessa equação aqui. A minha gata está aqui na mesa. Eu estou com medo que ela derrube aqui, pessoal. Eu vou achar essa equação aqui. Tá? Quando eu calculei já isso e isso. Quando eu minimizar com relação a M, eu vou cair nessa equação. Essa equação, pessoal, é a mesma equação fenomenológica de Courrivais que nós achamos na aula anterior. É a mesma equação fenomenológica. Mas lá eu introduzi esse termo na mão, né? Eu introduzi esse termo aqui, beta lambda, na mão. Lembram? Aqui não. Aqui partiu de uma hamiltoniana. Então, vocês percebam o que todas as hipóteses que eu considerei, elas são adequadas. Né? Elas são adequadas. E eu fiz um outro tipo de campo médio, aqui muito melhor justificado, e que me leva à mesma equação de estado, tá? Que é a equação fenomenológica de Courrivais. Tá bom? Então, na próxima aula, eu vou partir daqui, eu vou fazer a minimização, eu vou chegar nessa equação. Tá? E aí eu farei mais um tipo de campo médio, que é o modelo de Courrivais. Tá? E todos aqui eu desprezei correlações. No próximo tipo de campo médio, todos os spins interagem com todo mundo. Daí, o meu problema é exatamente solúvel. Tá bom? E aí eu vou apresentar alguns argumentos de por que eu não devo ter transição de fase em uma dimensão e eu tenho transição de fase em 2 dimensões, a partir de 2 dimensões. Então, é essa que será a próxima aula. Tá bom? William, você pode suspender a gravação?